Inclusive, beleza. Vamos lá continuar. Então, enfim, essa é uma das formas de você melhorar muito a sua vida, porque certamente morando fora do país, o dólar, né, que é o dólar canadense, que é a moeda de outro país, você vai ganhar 4 vezes mais no caso do Canadá. Então, se você pegar um faxineiro no Canadá, ganha o salário mínimo de US$ 2.000, ganha mais que um engenheiro júnior no Brasil. E tem a diferença também do custo de vida, porque não querendo falar mal do Brasil, aqui é um vídeo mais sério. Às vezes, se você já viu um vídeo meu no YouTube, eu dou uma forçada, falo alguma coisa exagerada, mas não tem como você negar que você paga caro nas suas coisas, você precisa pagar aluguel, seguro de vida, seguro de saúde, alimentação é cara, carro para você pagar é caro, gasolina, etc. E você não ganhando razoavelmente bem, você não consegue pagar essas coisas. Eu fico admirado como que você consegue juntar dinheiro e pagar suas coisas não tendo um salário muito grande, o que não é a realidade de muita gente no Brasil. E se você viver num país como o Canadá, onde está mais tudo estruturado, você, mesmo com um salário mínimo, você saindo hoje, você pegando um trabalho de base, você consegue viver muito bem e certamente com o tempo você consegue trabalhar com aquilo que você gosta. Por exemplo, se você trabalhar com veterinário, você começa aí com os seus US$ 3.000 canadenses, se você for assistente de veterinário, começar realmente muito de base e com o tempo você vai crescendo, ganhando cerca de US$ 90.000 por ano, tá? Então, isso certamente com uma profissão normal você consegue viver bem, tá? Então esse é o nosso objetivo de tentar melhorar a nossa qualidade de vida e hoje eu vou falar do Express Entry. Para que serve esse bendito Express Entry? O Express Entry é o principal programa de imigração para o Canadá. Esse é um programa governamental, né? Ele pega todo o Canadá, com exceção de Quebec. O Canadá ele é dividido em várias províncias, né? Começando lá da esquerda, a gente tem British Columbia, onde a gente tem Victoria e Vancouver. A gente tem Alberta ou Alberta, que é Edmonton e Calgary, que são cidades muito bonitas. A gente tem o Centrão lá, que é Saskatchewan, Manitoba. Ontário é a próxima província, que ela é muito bem desenvolvida economicamente, porque fica próximo de Nova York, né? Então as cidades elas são muito próximas em termos econômicos, em termos de desenvolvimento e como que é a estrutura do que é nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, Vancouver é muito parecido com Seattle e Toronto é muito parecido com Nova York. E aí, essas cidades elas são muito próximas, e quanto mais próxima do a internet, bicho. Voltou? Voltou? Nada tá contribuindo hoje para a live, né? Incrível. Não? Vou encerrar e voltar de novo. Mas não vai verificando conexão.
Acho que agora foi mesmo. Nada está contribuindo para a live de hoje, mas enfim, eu vou deixar gravado, como eu já disse. Enfim, a gente tem algumas cidades que elas ficam na proximidade, na divisa com os Estados Unidos, elas têm o mesmo desenvolvimento e são muito parecidas em termos estruturais e econômicos, tá? Por exemplo, as cidades por exemplo, próximo de Nova York, a gente tem Toronto, que é a cidade mais conhecida do Canadá, tanto porque ela é a metrópole mais conhecida em termos, principalmente por conta que leva bolsa de valores e indústrias importantes. Mas nessa região tem outras muito próximas e também muito boas de se morar. Por exemplo, Ottawa, Cataratas do Niágara, Hamilton, enfim. Mas, por fim, a gente também tem as cidades e as províncias do Atlântico que também entram nesse bendito Express Entry. Mas ela não pega a província de Quebec. A província de Quebec é a província que fala francês no Canadá. Então, se você não sabe, o Canadá ele fala tanto inglês quanto francês e a única que fala só francês é Quebec. Mas a gente tem províncias que são bilíngues, né? Ela fala tanto o inglês quanto o francês, que é a província de New Brunswick. Então, se você deseja ir para qualquer lugar fora Quebec, o seu programa é o Express Entry, e o programa Express Entry, ele define todos os outros. Todos os outros correm como base com referência ao Express Entry, tá? Então, basicamente, toda a estrutura que o Express Entry criou para você fazer uma imigração para as outras províncias, né? Todos os outros programas seguem mais ou menos o mesmo objetivo. Então, enfim, mesmo se você queira, por exemplo, ir para uma determinada província, o Express Entry não é a única chance. Mas por que eu estou começando por Express Entry? Porque ele é o principal programa. Ele é o que vai definir como é que funciona mais ou menos a base de imigração para o Canadá. Mas por que o Canadá ele quer tantas pessoas imigrando? Então é meio difícil de imaginar como um país desenvolvido não quer aceitar outras pessoas, tá? É difícil, por exemplo, se eu fosse um país, eu não ia querer novos entrantes roubando meu emprego, morando na minha casa, comendo da minha comida, eu não ia querer. Mas o canadense quer, porque o canadense esqueceu de fazer bebês. É um país que não tem um crescimento populacional, por isso que ele abre vários programas de imigração para atrair novos entrantes. E dessa forma, ele consegue melhorar tanto economicamente quanto o crescimento populacional. Então, como o canadense, principalmente a mulher, já está nesse ponto dela não ser dona de casa, ela quer cuidar da própria vida, se autodesenvolver, fazer estudos, procurar um novo emprego, ela não está interessada em fazer bebês, por isso que o crescimento populacional depende muito da questão da imigração, dos novos entrantes. Aí esse Express Entry, para você entrar nele, você precisa criar como se fosse um perfil para você tirar, como se fosse um currículo, tá? Você vai definir sua idade, a sua profissão, a profissão que você faz, ela importa. Por exemplo, a questão seu nível de graduação, né? Se você é formado com 2 anos de formação, 3 anos de formação, se você tem duas graduações, se você, por exemplo, tem um mestrado ou doutorado, tudo isso conta ponto, e quanto maior for seu nível, evidentemente, que você vai ganhar mais pontos, tá? A questão da idade, se você
atinge um determinado ponto, você precisa ter mais que 18 anos para você virar um imigrante e ganhar sua residência permanente. A gente vai entrar e definir o que é essa residência permanente, mas de 18 a 35 anos você ganha a pontuação máxima, tá? E a partir disso você começa a perder pontuação, você começa a perder notas, você não tira mais a sua pontuação máxima se você for mais de 35 anos, mas também não se preocupa se você for mais velho do que isso, porque você, mesmo assim, você consegue participar, por exemplo, de outros programas de imigração. Além disso, um outro ponto muito importante é a questão do seu idioma, porque o Canadá ele faz tanto a questão de você o idioma tanto do inglês quanto do francês, né? E você precisa definir um nível de proficiência para... E quanto maior seu nível de proficiência, você beirar ali a fluência, ser quase você ser quase um nativo, né? Falar como se fosse quase um nativo, para você... você consegue mostrar isso praticando uma prova que se chama o IELTS ou TCF, para inglês, que são os dois mais importantes, o IELTS para inglês e o TCF para francês. E aí tem os outros que não são tão importantes quanto esses dois, mas vale a pena você verificar que é o CLPIP e o TCF, tá? Mas daqui a pouco a gente volta nesses dois temas, só fechando. Que mais? E outra coisa muito importante que conta como pontuação é a questão se você já estudou ou trabalhou no Canadá. Então a sua experiência no Canadá ela conta muito como pontuação. Então essa pontuação ela funciona da seguinte maneira: você vai entrar no site do governo canadense e vai criar um perfil mostrando, você vai colocar a sua idade, sua profissão, qual que é o seu nível de inglês, quanto que você tirou no IELTS ou no TEF, ou um ou outro, ou quem sabe os dois. Isso vai melhorar ainda mais seu perfil. E se você já trabalhou ou não no Canadá, e sua experiência de trabalho, evidentemente, fora do Brasil, conta muito, tá? Mas, enfim, ele, mesmo dentro dessa pontuação que você vai criar, só antes deixa eu comentar sobre o objetivo de Quebec, como eu já disse, mesmo se você quiser ir para Quebec, tá? Você pode participar do programa governamental que é específico da província de Quebec. Cada província tem o seu próprio programa de imigração e você pode aplicar, que é basicamente a mesma coisa para o programa Express Entry, para o programa de Quebec. Aí, se você não tem experiência de trabalho, efetivamente essa experiência ela precisa ser uma experiência remunerada, mas ela não necessariamente precisa ser uma experiência de trabalho de carteira assinada. Por exemplo, se você trabalhar CLT, PJ, não sei o que, você ganha essa experiência de trabalho. Mas no Canadá, carteira assinada não significa nada. O que vai significar vão ser cartas de referência. Então, se você, por exemplo, fez algum estudo, você fez mestrado e aí fez algum estudo remunerado, por exemplo, Ciências Sem Fronteiras, iniciação científica, isso também conta como experiência de trabalho, tá? Porque essas coisas não necessariamente você precisa ter uma carteira de trabalho, porque isso no Canadá não vai valer nada, você vai precisar criar uma carta de referência comprovando que você teve horas de trabalho, fez tal profissão e desempenhou tais atividades. O valor do IELTS hoje ele é R$900 e referente ao IELTS e o TEF, se eu não me engano, é mais caro, é mais ou menos R$1.000, mas em termos de imigração, esses são os dois melhores para você praticar. Por que o IELTS e o TEF? No lado do inglês, a gente tem o IELTS e o CLPIP.
talvez o CLP você nunca nem ouviu falar. E em termos de inglês, em termos para você comprovar a sua proficiência, os mais conhecidos é o TOEFL e o IELTS. E se você fizer o IELTS, se eventualmente você for fazer alguma escola lá em Dubai, ou estudar na Inglaterra, ou estudar no Canadá e precisa praticar, entrar no programa de imigração, o IELTS vai servir. E o IELTS tem muito material na internet, sites, aplicativos, professores no YouTube, vários lugares explicando sobre o IELTS. Então ele é muito bom por conta disso, por conta da questão de você poder utilizar ele em vários lugares e o acesso quanto aos estudos, né? O TEF é basicamente a mesma coisa. Porém, o TEF, ele, em termos de francês, o mais conhecido é o DELF e o DALF, mas eles só são praticados na França. Em termos do Canadá, o TEF é basicamente essa mesma linha que eu falei do IELTS. Ele vai servir para você entrar em todas as universidades francesas e no programa de imigração ele também aceita. E ele, evidentemente, ele não é o mais conhecido, mas em termos de material na internet, ele é muito bom, tá? O Cadu Silva perguntou se ele gostaria de ir para o Canadá e seguir com minha carreira de audiovisual. Existem lugares mais fortes para essa profissão? Hoje tenho feito séries para o Netflix e para canal. Então, o Canadá ele é muito bom para quem é dessas áreas. Os dois melhores lugares é em Toronto, mas principalmente em Vancouver. Por que em Vancouver e por que não Toronto? Por conta realmente do preço, tá? Quando você vai fazer uma filmagem, geralmente a gente, por exemplo, o Supernatural, em vez de filmar em Seattle, tudo, segundo a história, é filmado em Seattle, mas como as cidades são muito parecidas, a filmografia prefere Vancouver por conta que é mais barato, eventualmente vai ser mais bonito também, nada puxando sarda pro Canadá, mas o preço conta muito e a filmografia de Vancouver é muito forte, tá? Mas enfim, voltando ao Express Entry, o Express Entry a gente tem 3 caixas dentro dele, né? Então o Express Entry é um programa geral e dentro dele a gente vai ter 3 programas, né? O Federal Trader Skilled Workers, o Federal Experience Class e o Federal Skilled Works. Aí dentro desses 3 programas existe uma forma de você, por exemplo, tirar a sua residência permanente já do Brasil, mas evidentemente ela é difícil, tá? Essa forma a gente vai ver mais para frente, mas o que significa essa residência permanente? Essa residência permanente, ela é uma coisa intermediária entre a cidadania canadense e os vistos, né? Por exemplo, a gente como brasileiro, a gente precisa tirar vistos de turismo, de estudante, de trabalho para a gente entrar no Canadá. Para isso, para isso ser válido, né, eles são vistos finitos, tá? Você tira o visto de turismo, ele é válido por apenas 6 meses. O visto de estudante, ele é válido só enquanto você está estudando e, eventualmente, você tem um período a mais de trabalho, mas não são todos os casos. E o visto de trabalho é uma forma de você trabalhar em um único lugar. Se você tem um visto de trabalho, esse visto ele é linkado com o empregador, tá? Se eventualmente você quiser, por exemplo, você começa trabalhando na Microsoft e fala, a Microsoft não é para mim, eu não estou ganhando bem, quero procurar outro trabalho. Eventualmente você não pode por conta do visto de trabalho que você está linkado com uma única empresa. Já tirando a sua residência permanente, você está no meio termo. Você vai poder trabalhar, estudar, morar onde você quiser, receber os mesmos benefícios que um cidadão canadense, mas ainda você não é um cidadão. Para você virar um cidadão, e essa diferença em si é você ter realmente um passaporte canadense, você ser um canadense em si. Essa é a única diferença entre você ser um residente permanente e você ser um cidadão canadense, tá? Então, basicamente, essas são as diferenças. Você tem muitas oportunidades se abrem por conta de você ser um residente permanente,
Por exemplo, um ponto muito importante é se você vai estudar. Se você vai estudar como imigrante, ele custa US$ 10.000, por exemplo, e se você for um residente permanente, isso às vezes é menos que a metade, US$ 3.000, por exemplo. Isso depende, evidentemente, da instituição, mas no caso de MBA, por exemplo, é um tema muito bom. O MBA, como imigrante, ele é US$ 35.000. Acredito que é muito difícil para muitas pessoas pagar essa quantia. Agora, se você fosse um residente permanente, são US$ 10.000, que aí já fica, mesmo que é um preço caro, mas fica muito mais acessível, né? Ainda vezes 4, isso é muito importante. O primeiro, dentro desses tópicos, o primeiro que a gente vai falar é sobre o Federal Skilled Trade Workers. Esse é o primeiro programa e a gente precisa atingir uns pré-requisitos para a gente entrar dentro desse programa. Não é só a questão das notas que você ganha pela sua idade, pela sua profissão, etc. Você precisa atingir uns pré-requisitos para você entrar dentro dessa caixinha. Esses pré-requisitos são o seguinte: esse Skilled Trade Workers, eles são para determinados trabalhos. Então, no Canadá existem grupos, né, que eles classificaram. Por exemplo, se você for arquiteto, se você for enfermeira, se você for médico, cai em um determinado grupo. E por conta da falta de mão de obra, falta de pessoas trabalhando, foi criado esse programa e determinados grupos podem entrar dentro dessa caixinha e evidente que eles ficam mais fáceis de você entrar no programa. Essas profissões são eletricistas, pessoas de manutenção de equipamento e manutenções gerais. Se você faz trabalhos em recursos naturais, se você é chefe de cozinha, se você se você questão de trabalhar em o padeiro, por exemplo, quando o padeiro de você fazer pão é uma profissão muito em demanda no Canadá e ela cai dentro desse grupo. Inclusive, essa profissão são profissões que, durante o Covid-19, são profissões que você pode entrar hoje, sair hoje do Brasil e ir para o Canadá, mesmo se você não tem a job offer, né, que é só oferta de emprego. Soldador, soldador eu acredito que entra, mas vale a pena você entrar, você digitar no Google depois, find your knock e digitar soldador, porque às vezes você fala para mim que você é soldador, mas segundo a classificação do Canadá, soldador precisa fazer determinadas atividades e às vezes você não faz. Então vale a pena você verificar se realmente bate essas duas áreas com você, com o que você faz e o que o Canadá determina como essa profissão. Essa determinação eles determinam como NOC, tá? Então, as letras, evidentemente, eu não sei de cor, mas, sei lá, NOC, no caso aqui, NOC 72, são pessoas da área de industrial, elétrica e de construção. Então, todas essas áreas podem entrar dentro desse Federal Skilled Workers e se você faz atividades dentro dessa área, você consegue aplicar para esse programa. E, finalmente, você precisa apresentar um CLB5. Esse CLB5 é o Canadian Language Benchmark, que é o que linka o IELTS com o que é solicitado no Canadá. A gente vai verificar depois o que cada CLB significa para você tirar, para você ver o quão é difícil umas, quanto é difícil outras. Então só lembra que o CLB5 é permitido nessas áreas. E, coisa que é interessante também, é que você não precisa ter uma formação e uma graduação, né? Você pode fazer, por exemplo, a gente considera como college, mas é como se fosse o nosso tecnólogo, né? Você estudar 2 anos em alguma universidade, né? Então, se você tem essa formação de tecnólogo, tem
a experiência de trabalho de mais de 2 anos em algumas dessas áreas, se você tem uma oferta de emprego e consegue validar o seu diploma é a coisa mais fácil. Se você tiver todas essas coisas, você consegue entrar nesse programa. Eu sei que parece difícil, mas por isso que a gente precisa fazer um intercâmbio, tá? Só para continuar, a outra classe que a gente tem é o Canadian Experience Class. Esse Canadian Experience Class, ele é a forma mais comum que a gente vê por aí. Por que mais comum? Porque a maioria das pessoas comentam de você fazer um college no Canadá e você trabalhar, estudar, depois trabalhar depois desse período. Tudo isso junta que você vai ter uma experiência no Canadá. Essa experiência você consegue num college e numa universidade, seu NOC já vai automaticamente ser qualificado para essa caixinha do Canadian Experience Class. Para você entrar nesse cara, só basta você ter essa sua formação e ter uma experiência de 1 ano no Canadá. Para você ter isso, ou você pega uma oferta de emprego, ou você vai estudar no Canadá. Mas, na minha opinião, não é para todo mundo você sair hoje do Brasil e estudar no Canadá e pagar $10.000 numa instituição. Por isso que existem várias formas de você fazer intercâmbio. Não necessariamente essa forma clássica de você entrar num college ou numa universidade e você entrar no processo de admissão e pagar o básico lá, né, para você realmente pagar para você participar dessa instituição. Você pode eventualmente ganhar uma bolsa de estudos ou não necessariamente fazer esse tipo de intercâmbio. Existem intercâmbios de você trabalhar, existem intercâmbios que você voluntários que você não paga nada, né, evidente, e, por exemplo, o PER, né, que você consegue participar de um determinado programa se você faz esse tipo de intercâmbio. E por fim, o jeito que a gente consegue ir para o Canadá, já saindo do Brasil com essa residência permanente, é pelo Federal Skilled Workers. Esse Federal Skilled Workers, a gente precisa de novo atingir uns pré-requisitos, mas esses pré-requisitos para mim não servem nada. Para você entrar no Express Entry, você vai determinar lá qual que é a sua idade, sua área de atuação, etc. E você vai ganhar uma pontuação. E aí, do mundo inteiro aplicando para isso, vai ter várias pessoas que colocaram um perfil lá também, e aí vai dar uma nota de corte. Geralmente, o nota de corte, ele dá mais ou menos 415, tá? E para você atingir isso, ele é meio que difícil você atingir essa nota. Para você atingir essa nota, você precisa ter um perfil muito bom. Agora, se você não quiser correr riscos, você pegar já do Brasil, já tirar sua residência permanente, você vai precisar melhorar muito o seu perfil já do Brasil, tá? Você vai precisar fazer uma graduação ou aprimorar o seu inglês ou o seu francês. No último agosto, né, 6 de agosto, que teve essa chamada para esse Federal Skilled Workers, a gente teve 250 pessoas passando e a nota de corte foi 415, tá? Então, qual que é a vantagem de você tentar cair em alguma dos 3 programas? Nem sempre eles vão chamar o Federal Skilled Workers. Além de você precisar se adaptar muito, melhorar muito o seu perfil, você não necessariamente vai cair dentro dessa casinha. Você vai cair nos outros tipos de programa, ou no Canadian Experience Class, ou no Federal Skilled Trade Workers, que você precisa ter de novo aquela oferta de emprego numa determinada área. Para você cair exatamente dentro desse, você precisa esperar muito tempo, às vezes, sabe, 1 ou 2 vezes no ano, e além disso você precisa ter uma boa nota. Então, talvez valha a pena você correr um pouco de risco e entrar nos outros programas, tá? E para você entrar nesse programa, você precisa ter em mente o que é aquele CLB que eu comentei há pouco, que é o Canadian Language Benchmark.
Esse o CLB, eu já postei no meu Instagram, referente a ele, uma tabelinha que faz o link, né, entre o CLB e o seu IELTS. Se você pegar o CLB 5, você precisa tirar nota acima de 5 no IELTS, que não é uma coisa de outro mundo. Você, com inglês básico, você consegue tirar essa nota. Só basta ali você saber como que funciona o IELTS em si. Então, um dos programas que eu citei lá, que é você tendo uma oferta de emprego numa determinada área, por exemplo, sendo eletricista, basta você tirar uma nota baixa no IELTS que você já entra nesse programa. Agora, para você tirar já do Brasil a sua residência permanente, você precisa ter no mínimo o CLB 9. Para você tirar isso, você precisa montar o seu perfil numa determinada área, de uma determinada forma que vai melhorar muito. E uma forma de você ganhar muita pontuação é realmente você tendo o inglês muito fluente, que é esse CLB 9. O CLB 9 é você tirar no mínimo 7 na prova do IELTS e tirar 8 no listening. Então, para mim, o listening é a pior parte, realmente, porque você tem que ler e ouvir, né, ao mesmo tempo. Você tem que ler a questão, o cara, às vezes a questão vê um texto gigante lá e você precisa ouvir ao mesmo tempo. Então é muito difícil você quase gabaritar na prova para conseguir esse CLB 9. Mas existem pessoas que realmente faz 3, 4 vezes o IELTS, ganha experiência nessa prova e tira esse CLB 9, porque não necessariamente o IELTS vai medir a sua fluência, ele vai medir sua fluência, evidentemente, mas ele vai também provar o quão bom você é na prova. Então, às vezes, um nativo vai fazer a prova do IELTS e não vai gabaritar, não vai tirar a nota máxima porque ele não sabe se adaptar à prova, ele não sabe como que ela funciona, não sabe que ele precisa falar tanto tempo no speaking, por exemplo, e ele não vai tirar uma nota fluente. Então, vale a pena você estudar e você também se adaptar à prova do IELTS. Mas, para você tirar já do Brasil a sua residência permanente, existem algumas opções. Eu fiz uma tabelinha mostrando quais são as suas opções. A primeira opção é você ter menos que 35 anos, ser casado, ter mais do que 3 anos de experiência. Então, tudo isso você vai precisar ter dentro das 3 opções que eu vou dar. Então, já é uma coisa muito difícil. Além disso, dentro da primeira opção ainda, a gente vai ter que a gente precisa ter um CLB 9, a gente vai precisar ser fluente em inglês, ter uma graduação e a sua esposa, né? Ou você ou sua esposa precisa tirar a prova, tirar mais do que CLB 5 no TEF, que é a prova de francês. Ou seja, você precisa ter um francês básico e a sua esposa precisa ter um mestrado com CLB acima de 7. O CLB acima de 7 é você tirar mais que 6 na prova do IELTS, que não é uma coisa tão difícil. O que realmente é muito difícil é você ter tudo isso ao mesmo tempo. Sua esposa, seu marido ter um mestrado, você ter uma graduação e você ser fluente em inglês. A segunda opção é você, talvez, melhorar a sua graduação. Você e sua esposa têm um mestrado, mas o nível de inglês cai um pouco, né? Você pode tirar um CLB 8. Então seria você, como aplicante principal, ter CLB 8 e sua esposa ainda continua com CLB 7 e mais ainda você precisa fazer o TEF e tirar o inglês ou o francês básico. E a terceira opção, se você não quer fazer uma graduação e não quer fazer francês, a sua opção é você e sua esposa ter um tecnólogo, estudar mais do que 2 anos, mas vocês dois precisam ser fluentes. Então é basicamente assim que funciona. Se você quiser... Toma uma água. Se você já quiser sair do Brasil, já com a sua residência permanente, você tem 2 opções. Ou você melhora seu perfil, tem um mestrado, tem uma graduação maior, né? 1 ou 2 graduações.
ou você melhora muito o seu inglês. Então é basicamente essas duas opções para você tirar sua residência permanente. O duro é que vários indianos, nada contra eles, fazem isso e aí eles têm um benefício. Se você tira a sua residência permanente estando fora do Canadá, você consegue ficar mandando e-mail, mensagem no LinkedIn e é bem aceito isso, porque você vai falar, ó, já tenho minha residência permanente, eu vou para o Canadá em janeiro e você tem uma oferta de emprego para mim, não sei o quê, se eu chegar aí, você vai me aceitar para eu trabalhar aí? E aí ele já vai agilizar o seu processo, vai já pegar, por exemplo, uma entrevista com você, vai te contratar e você vai chegar no Canadá já empregado. Fora isso, você tem uma residência permanente, é difícil você já sair empregado você sair do Brasil e ir para o Canadá já empregado. Isso só acontece em poucas áreas, ou se você é de TI, ou se você é de enfermagem, e na verdade existe uma terceira forma se você for muito especialista em alguma área. Agora, aliás, na verdade existe uma quarta se você, por exemplo, mudar de empresa, né? Você trabalha numa empresa no Brasil ou um terceiro dessa empresa, né? Você tem algum contato com uma empresa já fixa e aí fica mais fácil você ser transferido, na verdade. Não é nada de você ganhar uma oferta de emprego. Mas voltando a essas três opções de você ganhando uma oferta de emprego, é muito difícil por conta que você precisa apresentar um documento que se chama o LMIA, que é um programa, que é um certificado que mostra que o empregador canadense já procurou dentro da Canadá, já procurou no Canadá como um todo e não existe ninguém que ocupa essa área, então ele pode contratar alguém fora do Canadá. E aí dentro do mundo inteiro você precisa ser especial para você ganhar essa oferta de emprego. Então é muito difícil você conseguir isso a menos que você faça um intercâmbio de estágio, um summer job, um interjob, senão suas opções caem muito, tá? De novo, se você não é da área de enfermagem, da área de TI, conseguir um emprego direto, eu espero que você consiga e quebra a minha cara, mas é muito difícil, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês sobre o Express Entry. E eu vou responder uma pergunta do Marcelo, que ele é brasileiro e tem residência em Portugal. Os aspectos para aplicar para o visto de estudante são os mesmos de um de brasileiro comum? Em termos de visto de estudante, sim. Para você tirar o visto de estudante, você tomar uma água antes de responder, porque a sua pergunta é muito boa, na verdade. Se você, em termos de visto de estudante, você precisa realmente entrar no processo de admissão de uma universidade ou de um college. A diferença entre o college e a universidade é entre a diferença se você vai fazer um tecnólogo ou uma graduação normal. Um tecnólogo é um college, uma graduação, por exemplo, se você vai estudar história, física, arquitetura, a partir disso é uma graduação. E aí, você precisa passar processo de admissão dessa faculdade e eles vão te mandar uma carta. Você passou, você pode estudar no Canadá, etc. Aí sim você pode aplicar para o programa de estudante. A sua vantagem, eu não sei se você já tirou, pelo visto você só tem a residência portuguesa, tá? Mas se você conseguir provar que você tem a cidadania, você tem um passaporte português, você consegue participar do programa que é o Young, que é um programa de intercâmbio que você vai trabalhar como um jovem, como se você fosse fazer um programa de estágio. E esse programa, como você tem cidadania fora do Brasil, porque nem todas as cidadanias estão dentro desse programa, mas as cidadanias europeias estão, você entra na frente de um monte de gente, por exemplo, dos brasileiros. Se você consegue comprovar isso, você consegue
pular algum step. Agora, se você não consegue comprovar a sua cidadania portuguesa, você sai da mesma step que um brasileiro. Você pode ainda participar desse programa, mas você tem a desvantagem que você precisa de uma organização que, por exemplo, você precisa de uma instituição de intercâmbio para fazer esse meio de campo. E aí a diferença é basicamente a seguinte: se você participa com papel, né, com a cidadania europeia, você mesmo pode procurar emprego e aí suas portas se abrem, evidentemente. Agora, se você for participar com uma escola de intercâmbio, você só vai ficar amarrado com as ofertas que essa escola vai te passar. Então essa é a diferença de você ter a cidadania europeia, ou, se eu não me engano, também o chileno cai nessa linha, mas o brasileiro não cai. Ah, quais as faculdades são mais em conta por lá? Então, as faculdades, elas dependem se você vai fazer... Tem duas áreas. Se você vai fazer algum college ou se você vai fazer alguma universidade. Dentro da universidade, que você vai fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, o mestrado e o doutorado, eles são mais baratos. Agora, em termos de college, é basicamente o mesmo preço. Ainda dentro dessa área, sem contar o curso, sem contar a região de onde que é esse college ou essa universidade, tem duas opções. Ou você faz um college ou uma universidade pública ou privada, mas a privada ela é mais barata, só que ela não te dá alguns benefícios. Agora, em termos de lugar, mesmo se juntar tudo, né? Se você vai fazer um college privado, se você vai fazer um college que é mais barato, as cidades e as províncias do interior, elas são mais baratas. Por exemplo, se você for estudar em Manitoba, em Saskatchewan, você vai pagar menos, porém é uma região que não... aliás, eles são mais baratos porque não atrai tantos imigrantes. Mas os colleges de universidades privadas, elas não têm tantos benefícios quanto as universidades públicas. E o Adiel Cunha, vi que estão precisando de caminhoneiro lá. Putz, legal, caminhoneiro é uma área que eu acho que é muito atrativa para os canadenses e para os brasileiros em si, porque você está numa área realmente em demanda. A única dificuldade é que mesmo assim você consegue, você precisa, o caminho que geralmente as pessoas fazem é você fazer um college no Canadá. Mas, Léo, você não precisa de um college para ser caminhoneiro. Realmente não precisa. Mas essa é uma forma que o Canadá criou para você conseguir ir para o Canadá. Você faz algum college que é um college que vai explicar como que são as leis de trânsito, como que você trabalha efetivamente como caminhoneiro. Aí dessa forma você tem a permissão para você trabalhar meio período, porque você vai estar fazendo algum college no Canadá. Aí depois desse meio período já era, você procura a oferta de emprego e já está bem encaminhado para tirar a sua residência permanente. Então, essa é uma forma de você conseguir fazer e virar um caminhoneiro. Se você procurar, certamente você vai achar college sobre ser caminhoneiro. E, se eu não me engano, é uma das formas, algum dos colleges mais baratos para você fazer. Mais alguma pergunta? Valeu, Marcelo. Vamos lá. Bom, acho que é isso aí. Tem uma pergunta da Joxi, não sei falar, que é porque ela faz faxina e não tem como comprovar.
Ah, então, se realmente não tem nenhuma possibilidade de você encontrar algum emprego, que certamente é uma coisa difícil de acontecer no Brasil, existem algumas opções de você, se você realmente quer comprovar que você tem alguma experiência, ou você é, tenta estudar alguma coisa e ganhar como eu já disse, iniciação científica, que você consegue comprovar a experiência, mas os programas do Atlântico, eles aceitam pessoas que fazem faxina. Porque no Canadá tem o NOC, né? O NOC, ele, ele começa no zero, tem o A, o B, o C e o D. O zero são para as pessoas que são gerentes. O A são para as pessoas que têm graduação, que fizeram arquitetura, medicina, etc. O B são para os profissionais que fizeram algum tecnólogo, estudaram por mais de 2 anos. O C são para as atividades que você precisa de uma certa instrução, por exemplo, um caminhoneiro, para desempenhar a atividade. E o D é uma profissão que você não precisa, você só não precisa de nenhuma, você não precisa de nenhum treinamento prévio para você desempenhar essa atividade. Aí no programa do Express Entry, que a gente comentou hoje, eles só aceitam o A, B e o C, ou o 0, A e B. Então você precisa ter uma formação, você precisa ter experiência de trabalho para você entrar dentro dessas atividades. Se você não conseguir do Brasil, você ou tenta fazer um intercâmbio, estudar, fazer um intercâmbio voluntário e aí com o tempo evoluindo, ou você espera esse tempo no Brasil se qualificando. Agora, se você não quiser nem se qualificar ou fazer um intercâmbio, etc., e nem participar do Express Entry, a sua opção são os outros programas. No Canadá são mais de 50 programas que você pode ir cada vez mais se especializando e acompanhando o canal para entender o que cada um dos programas pede o seu requisito. E aí, por exemplo, faxineira você pode aplicar no programa do Atlântico, tá? Bom, o vídeo de hoje, a live de hoje é isso. Eu vou, se não gravou aqui, eu pedi para gravar. Eu vou regravar isso aí com mais calma, com menos nervosismo, porque ao vivo é realmente isso que acontece, dá tudo errado e o sinal cai. Mas só para relembrar, esse vídeo, essa live, ele vai ficar aí no canal lá do YouTube por tempo indeterminado, mas as próximas lives elas não vão ficar por uma semana, depois eu troco. E aí, como a gente tem poucas pessoas, eu vou terminar de fazer a gravação, ou talvez hoje ou amanhã, e aí eu vou postar uma foto lá no feed, e aí vocês comentam. Tem que ter 11 comentários pelo menos, já que tem todo mundo aqui, tem que ter 11 comentários. Se tiver, eu disponibilizo esse documento que eu fiz sobre o Express Entry lá no Telegram, e a senha vai ser a primeira, que é mais fácil, Bora Canadá. Nas próximas vocês me ajudam a definir qual que vai ser a senha, a gente vai se interagir um pouco melhor, vocês começam a me conhecer mais e aí a gente coloca algumas coisas mais criativas. Então eu vou postar uma foto com a hashtag Bora Canadá, que essa vai ser a senha, então vocês precisam ter 11 comentários lá. E aí eu disponibilizo esse documento lá com a senha para vocês acessarem com a senha lá no Telegram, tá? Muito obrigado por ter acompanhado aqui. Show de bola vocês. E até a próxima aí. Espero que cada vez mais dou informações relevantes para vocês sobre o Canadá.
Michel entrou agora, é só comentar lá, Bora Canadá, no post do feed do Instagram para você fazer o download do documento lá no Telegram. Falou, pessoal. Mano, por que não foi no YouTube, velho?